E nesta manhã, com a alma acendida, né? A gente vai rezar todos os dias pro Senhor voltar logo. Cada batalha foi em seu nome. Um presente a vocês, do a cada um. Numa noite, um muçulmano da corte foi atacado covardemente pelos inimigos. Olha só, gente, um muçulmano por aqui. Como é o Cid? Boa tarde. Hoje o jornal de Frente para a ETEC começa de uma maneira diferente. O professor Nenildo iniciou uma campanha de arrecadação de tampinhas plásticas para ajudar na escola. Uma campanha beneficente que visa as crianças com câncer. Já arrecadaram mais de 15 mil tampinhas, visando 20 até o fim do mês. O estudante Yuri, da turma do 3º DS, conquistou destaque ao figurar entre os 10 primeiros colocados no ranking de voluntariado da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, a UMES. Yuri conseguiu uma verba de até R$200 mil para a ETEC de Guaianazes, junto da UMES e da vereadora Tabata Amaral. Na quarta-feira do mês de abril, dia 30, os alunos da ETEC Guaianazes realizaram uma peça teatral baseada no poema Conto de Mil Cid. A peça realizada no auditório da escola contou com a orientação do professor de espanhol Rodrigo Navarro, que aproveitou a oportunidade para juntar as turmas de desenvolvimento de sistemas de nutrição em um único e extenso projeto. A peça chamada El Cantar de Mil Cid foi dirigida e executada por alunos do curso de nutrição. Tivemos a oportunidade de cobrir e entrevistar algumas pessoas fundamentais para a realização desta peça. Bom, estamos aqui hoje dentro da peça que está acontecendo no auditório da ETEC Guaianazes, que é a peça de El Cid, meu Deus, dirigida pelo diretor-geral, que é o Navarro, proposta por ele, né? Eu queria vir aqui pelos bastidores, que vocês podem olhar. Vamos conversar com uma pessoa aqui, ó. Bem-vindo. Você pode dar uma conferência com a gente aqui, por favor? Claro! Eu queria falar um pouco, eu não sei que te esperando um pouco de surpresa, mas é o melhor momento pra mim. Você pode fazer a sua prova? Óbvio! Minhas considerações para o senhor. Sou o André, o repórter em geral. Eu queria vir aqui conversar com você hoje, mas eu tenho umas perguntas aqui pra você. E como primeira pergunta, eu queria perguntar aqui pra você, como é que foi tudo isso? Como é que foi ensaiar, fazer toda essa sensação pra você? Nossa, confesso que foi um pouco difícil atuar como rei, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais extrovertida, o rei é uma pessoa mais séria, irritada, Exatamente. Tudo mais. Então foi um pouco difícil, mas eu também curti muito, porque nossa sala acabou se aproximando mais por conta disso. Sim. E foi muito interessante fazer tudo isso. Então, aproveitando essa fala, eu quero te perguntar, que você disse, tipo, o rei ser basicamente o oposto de você, mas você conseguiu interpretar tão bem. Eu queria fazer uma pergunta pra você também, que é, você tem amigos que são atores, mesmo sendo atores, mesmo tendo sido profissional, não teve alguma coisa que você sentiu, tipo, nossa, eu tô falando dessa forma com essa pessoa, tô sendo tão autoritário com um amigo meu? Nossa, foi. Sinceramente, eu e a Samira Penida, a gente somos amigas. Sim. Foi muito engraçado, na verdade, porque eu sempre tratei ela com um desdém. Bom dia. Na peça. Sou o André, estou aqui hoje para ser um repórter. Eu vou entrevistar a nossa querida diretora da peça. Eu queria levantar aqui com eles, agradecer você por poder conversar com a gente. Muito obrigada. Então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu queria fazer uma pergunta para você, muito importante. Primeiro, eu queria saber como foi para você toda essa parte do movimento, tipo, falar onde eu vou começar? Certo, foi algo bem novo, porque eu nunca tinha trabalhado com roteiro e nem com direção de teatro, eu sempre fico mais na parte de atuação. Mas eu descobri que eu gosto muito dessa parte. E aí foi desespero na hora de pegar, ler a obra na íntegra e conseguir transformar isso, porque é um poema, né? E a gente conseguir trazer falas, trazer personalidade para os personagens. Então foi difícil esse processo, mas a gente começou lendo a obra e interpretando da nossa forma para encaixar melhor nas partes. Bom, eu como ex-diretor de uma peça teatral também, no primeiro ano, eu te entendo. Sim. Eu já queria aproveitar até para fazer uma pergunta sobre isso. Como você se descobriu nisso, acaba que você não fez antes. Foi Sim. algo que te pegou de surpresa.
Então eu gostaria de saber pra você se você teve que ser muito pé firme nisso, tipo, muitas pessoas chegaram com você na sua ideia ou foi difícil assim? Não, a minha sala em geral é uma sala que acolhe muito, a gente é muito participativo em tudo, então a gente até então era pra ser um seminário e eu peguei assim, gente, vamos fazer uma peça, todo mundo, fechou, vamos fazer. Isso. E aí as meninas também, as duas meninas de direção, a gente foi fazendo algumas modificações no roteiro, o pessoal super abraçou, então eu não tive que ser tão firme nisso, sabe? O pessoal, todo mundo participou, todo mundo tocou todas as ideias, as mudanças que a gente fez ao longo do que acontece, vai acontecer alguns imprevistos, vai ter que mudar alguns detalhes, mas em geral foi bem tranquilo trabalhar com isso. Aproveitando então, já que você foi tranquilo, mas agora eu quero saber pra você. Você estando aqui, uma aluna no 3º ano, com TCC, vários trabalhos, um trabalho interdisciplinar como professor, pra você, como foi tudo isso, administrar tudo isso ao mesmo tempo e sendo a diretora e talvez a gente... É uma loucura, porque tinha a parte que você chegava e falava, Giovana, tá bom, roteiro? Giovana, gente, precisa do cenário, precisa do roteiro. Deu problema no cenário, corre. Deu problema no figurino, corre. Foi uma correria, assim. E a gente também tem as matérias do técnico, né? Tem as matérias do ensino médio. Teve estudo dirigido aí que eu esqueci de fazer, porque eu nunca estava vendo coisas da peça. Então, assim, essas semanas que a gente estava organizando o teatro foi bem corrido, mas eu acho que valeu muito a pena, porque eu me diverti muito com a minha sala, o pessoal se mostrou dedicado, então acho que valeu a pena essa correria toda. Sim, acabou criando até um vínculo a mais com os objetivos. Uma coisa, então, que eu queria perguntar agora mais sobre a produção, como você foi lá e dirigiu cada um dos personagens. Tem 2 personagens em questão pra mim, que eles são muito importantes, que é o Rei Afonso e o Cid, que acabam dentro da história, muitas das vezes, trocando o protagonismo um com o outro. Sim. Eu queria saber como você conseguiu deixar claro que um deles é o protagonista, ou se você quis manter essa ideia, que eles são 2 protagonistas distintos. A gente, pra dar foco pro Alcide, porque o Rei Afonso, ele é muito importante na história, ele é um grande personagem, só que o Alcide é o mais forte que a gente tem, a gente precisava dar esse foco pra ele. Então, pra trazer esse foco diretamente pro Alcide, a gente colocou momentos na peça onde o Alcide interage com o público se sentir próximo desse personagem. Então, a gente deu essa ideia de ele falar diretamente com o público pra trazer essa proximidade, pra trazer essa relação que ele é o protagonista da história. Aliás, uma outra pergunta, então, agora aproveitando. A história é uma história que não é muito conhecida, ainda mais por ser uma história de origem espanhola. Eu queria perguntar pra você como vocês conseguiram fazer pra deixar as pessoas bem adentro dessa história, tipo, é uma história de outro estilo do que elas não estão comumente dentro disso, ainda mais porque, como você disse, um poema, eles tiveram que fazer uma história. Como vocês fizeram isso? Eu e as meninas do roteiro, a gente trabalhou em cima disso, trazendo pro mundo mais atual, sabe? A gente montou um roteiro pra eles explicando a história. Porque não daria pra gente falar assim, olha, vocês leem na íntegra, porque muitas pessoas não iriam entender, não iriam compreender a importância dessa peça e como ela funciona. Então eu e as meninas do roteiro, a gente teve a ideia de montar uma explicação da história pra eles, explicando como funcionam os personagens, como funciona a história, a importância da história e também a representatividade espanhola dentro dessa peça, que a gente achou bem interessante. Então, obrigado, Micaele. Muito bom ter entrevista com você. Muito obrigada. Consegui descobrir muita coisa, foi muito bom e muito informativo pra gente. Ficar entre 2 coleguinhas. Coleguinha aqui, coleguinha aqui e você no meio, fechou? Pra não tampar ninguém e também pra não ficar uma multidão de gente aqui atrás. Aí viu que não coube você? Vai pra frente do coleguinha. Fechou? Bom dia. Qual o seu nome? Melissa. E você faz a parte da direção da peça, certo? Vamos lá, eu tenho algumas perguntas pra você. A primeira delas como é que foi pra você dirigir essa peça? Porque deu pra ver ali que os figurinos estão impecáveis, o cenário também tá muito bonito e tem muita gente trabalhando junto com você. Então eu queria saber como é que foi dirigir todo esse pessoal. Então, foi bem tranquilo. A gente achou que ia ser mais difícil, porque nós somos uma sala meio difícil. A gente já teve muitas intrigas, mas eu acho que isso só ajudou pra todo mundo se juntar, se unir mais em um propósito maior, que é fazer uma peça que todo mundo goste, que agrade o nosso professor e que, primeiramente, né, primeiro de tudo, que nos agrade, que divirta, que nós nos divertimos. E foi o que aconteceu, a gente se divertiu muito, não foi nada muito pesado, eu gostei muito de dirigir e eu tenho pessoas do meu lado que me ajudaram bastante também, porque eu não conseguiria fazer tudo isso sozinha sem a ajuda das outras diretoras e do pessoal que também ajudou por fora. E acho que é isso, foi uma coisa bem legal. Você falou que a sua sala é um pouco difícil, então eu queria também saber se teve algumas intrigas no meio dessa peça e se você poderia compartilhar com a gente alguma.
Por incrível que pareça, não teve nenhuma intriga, pelo menos que eu saiba, porque como a gente separou bem bonitinho o que cada pessoa faria em grupos, então não chegou a mim nenhum tipo de intriga. Foi tudo muito tranquilo, até estranhei um pouco, mas foi bem tranquilo, não teve nenhuma intriga. Eu queria saber um pouco do processo criativo que vocês tiveram para fazer essa peça, porque ela foi baseada num livro, só que o roteiro foi inteiramente escrito por vocês, certo? Então eu queria saber como é que foi esse processo de vocês escreverem o roteiro para passar para os atores. Então, a gente deu sorte que essa é uma história muito interessante. As roteiristas, nós como roteiristas, a gente se interessou bastante pelo assunto, a gente pesquisou bastante. É um livro difícil de ler, porque ele é de milênios atrás, então a gente teve que desmembrar muita coisa. Mas foi legal, porque é uma história interessante, é uma história que eu me diverti. E a gente foi colocando elementos mais atuais, algumas palavras mais atuais pra ficar claro pro público. Porque se a gente realmente colocasse diálogos que eles teriam naquela época, ficaria muito difícil de interpretar, eu acho. Então a gente foi alterando tudo, deixou bem bonitinho e foi indo, né? É uma história interessante, então foi legal fazer. Agora a última pergunta. Você já fez esse papel de diretor em alguma peça antes? Ou você já teve algo parecido no passado, ou na sua escola antiga, ou alguma coisa assim? Então, sim, de peça, teatro mesmo, eu acho que eu nunca dirigi. Talvez eu tenha mexido no roteiro, mas eu tô acostumada a liderar pessoas e grupos. Então foi fácil pra mim. Mas é lógico que a gente está lidando com pessoas diferentes, que têm temperamentos e humores diferentes. Então sempre vai ter ali um script do que a gente pode falar e o que a gente não pode para certas pessoas. Mas tudo com muito respeito. E como eu sou acostumada nessa coisa de liderança, foi mais natural. E eu sou representante também, então naturalmente a gente toma a frente dessas coisas. Mas eu acho que é uma coisa natural mesmo, não tem nada... Enfim, foi legal. Foi. Muito obrigado pela entrevista. Estou aqui com a Ximena, uma das personagens principais aqui do nosso projeto, da nossa peça. E a pergunta que eu gostaria de fazer para ela aqui nessa manhã seria o seguinte: Ximena, a sua pessoa, tá? Não o seu personagem, a sua pessoa gostou de ser escolhida para esse papel, ou você só foi colocado ali e preferia outro papel no momento? Esse foi realmente a sua escolha? Você leu o livro? Foi o que mais te interessou para estar apresentando pra gente hoje? Bom dia, tá? Bom dia. Eu gostei muito da minha personagem. No início não era pra ter sido a Ximena, inclusive, era pra ter sido uma das filhas, mas acabou que eu escolhi ser a Ximena. Eu gostei muito, eu li um livro, eu achei muito bonito o jeito que a Ximena demonstrava preocupação pelo Alcide, então foi algo assim bem legal de atuar, de se desenvolver. Perfeito, então, a nossa peça já está prestes a começar. Eu te desejo sorte, tá? Espero que você consiga atuar muito bem. Tá bom. Eu tenho algumas perguntas para você sobre a peça, sobre a obra e como foi para você interpretar esse papel importante no teatro. A primeira pergunta que eu queria fazer é se você que escolheu, se você que quis fazer o Alcide, já que ele é um personagem tão importante, então eu imagino que você tenha escolhido esse papel justamente porque ele é o protagonista do livro. Não, é porque eu fui meio que forçada, porque o pessoal já estavam escolhendo os personagens e eu queria fazer parte da peça porque eu gosto muito de atuar, eu já fiz um período de teatro por 9 meses, então eu queria vivenciar essa experiência de novo. E daí quando o pessoal falou que estava faltando o Alcide, porque ninguém tinha se candidatado, eu falei, então eu vou querer fazer. E não porque ele era o protagonista, mas eu acho que quando a gente atua, a gente conhece bastante o personagem. E ainda mais o Alcide, que é um personagem histórico, ele é real. Então quando eu fui procurar um pouco mais sobre ele, eu achei muito interessante e isso me motivou um pouco mais a atuar. Então você fez uma pesquisa prévia, além do livro, para fazer o Alcide? Sim, fiz. Interessante. Bom, então a próxima pergunta seria como está sendo para você fazer esse papel e como foi para você conseguir entrar no Alcide? Como foi para você pegar a essência desse personagem importante?
Eu tô um pouco nervosa, né, porque é o personagem principal, ele aparece bastante na peça, ele tem muitas falas, e pra mim, pra entrar no personagem, eu acho que é revisão de roteiro, tentar entrar um pouco mais no personagem, ver o cenário, imaginar como ele faria na situação dele, e eu acho que as meninas do som, elas tiveram um papel essencial nisso, porque o som, ele faz parte do cinema, do teatro, enfim, o som ele tem um papel muito importante e eu me sinto muito mais motivada com o som para entrar no personagem e viver essa experiência. Então, pra mim, eu demorei umas semanas, eu fiquei umas 3 semanas decorando, entendendo, e ainda mais que é um homem, eu sou uma mulher, é completamente diferente, é uma época diferente, então pra mim foi um pouco difícil, mas eu consegui, eu acho. Imagina, possível. Tá, então já puxando pra esse negócio que você falou das garotas do som, eu queria perguntar como que foi pra você trabalhar em grupo, porque eu vejo que é uma equipe muito grande, né? Então, eu queria saber se você já tinha trabalhado em grupo, com um grupo desse tamanho antes, como é que tá sendo pra você coordenar tudo isso, porque como você é uma atora muito importante, eu imagino que você tenha falas a dizer para os outros atores que vão guiar você nessa peça. Sim, eu já tinha trabalhado antes com um trabalho de história, com a sala inteira. A sala inteira está envolvida. E apesar das diferenças, divergências, a gente consegue sempre entrar em um consenso. Nesse trabalho foi extremamente tranquilo, todo mundo sabe a sua parte, todo mundo fez a sua parte. Você pode ver que o pessoal do cenário, eles se empolgaram bastante, eles se comprometeram a fazer. E esse trabalho em equipe ele é muito importante e em questão de auxiliar, eu auxiliei um pouco os atores, porque eu tenho um pouco de experiência, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de atuação, então eu consegui transmitir o que eu queria como personagem e como conselho para as outras pessoas que vão participar da peça também, como que deveria ser, como que a peça deveria ocorrer, porque é importante a gente dar uma palavra de motivação, pra gente ajudar, porque assim eu acho que a peça ela flui melhor. Você tinha dito que fez um curso de teatro por 9 meses, certo? Sim. Então eu queria saber quantas peças você fez desde que você começou aquele curso até hoje. O curso de teatro foi um projeto de um professor de artes que na minha escola, quando eu estudava no 9º ano. E a gente ficou trabalhando pelos 9 meses técnicas de atuação e um projeto, como eu posso dizer, uma peça. E a gente ficou trabalhando durante todo esse ano, porque como a gente era muito novo, a gente não sabia como funcionava. Então o professor, ele trabalhou isso com a gente, como atuar, como lidar com o palco. E no final a gente já estava totalmente preparado para lidar com a peça. Então essa foi a primeira peça que eu fiz. Então ao total eu fiz uma só quando eu estava fazendo esse projeto. E aí eu consegui fazer umas outras com trabalho de inglês aqui na ETEC mesmo. Eu já fiz um videoclipe para um trabalho de português, que foi muito legal. Eu sempre gosto. O meu grupo de amigos, quando a gente se junta para fazer trabalhos desse tipo, a primeira ideia que surge é fazer teatro, é fazer videoclipe de música. Então foram vários, assim, eu acho que mais de 7. Mais de 7. É um grande currículo para alguém que está no 3º ano do ensino médio. Bom, eu acho que as perguntas tradicionais assim acabaram. Então eu queria perguntar para você como que está sendo fazer essa entrevista agora, porque como foi todo mundo pego de surpresa, eu acho que seria interessante perguntar como vocês se sentem sendo pegos de surpresa assim por esse trabalho. Então, todo mundo ficou nervoso, a gente não sabia como que iria funcionar, todo mundo ficou, ai meu Deus, como que vai ser, como que vai funcionar, mas eu tô me sentindo conversando com um amigo. A entrevista tá muito boa, eu conseguindo responder, tá fluindo bem, e eu tô me sentindo, pra mim o projeto ele tá sendo mais valorizado com essa entrevista, com o interesse de vocês e com o interesse da gente, com o projeto de vocês. Eu acho que a gente está trabalhando em conjunto muito bem. Olá, buenos días. Había un hombre cuyo nombre falaba como sinônimo de honra e coragem.
Seu nome? Rodrigo Jair. Ele deve ser punido. Que seja esse lado. A honra da coroa vai ser preservada. Mas eu aceito meu destino. Eu sairei com honra. Olha lá, é o filho. Dizem que ele caiu no rei. Esse cara aí, ele era um herói. Agora ele é um ladrão, não devem ter. Aqui nós estamos seguras. Pode seguir isso comigo. Vem, família. Obrigada. Rodrigo, o que será de mim? O que será de nossas filhas? Nós somos na sua casa. Nós somos sua verdade. Você não precisa provar nada pra ninguém. Muito menos pra eles. E se você for, nunca vai voltar. O que será de mim? Rodrigo, por favor, estou implorando. Jimena, se eu ficar, eu cedo a vergonha. Mas se eu partir, há uma chance de eu restaurar o meu nome como cavalheiro, pai, esposo. Das diretoras. Estamos de novo, o El Cid, agora dessa vez pós-peça. E eu queria saber, Samira, pra você, como é que foi fazer essa peça? Como que foi ter o povo ali te assistindo realmente? Eu achei muito divertido, eu me senti realizada porque é um projeto que a gente estava trabalhando faz bastante tempo. Eu me senti um pouco nervosa, mas como eu já tinha estudado o texto antes, já tinha decorado antes, então eu consegui lidar bem com a pressão, porque é muita gente assistindo, todo mundo tem um olhar diferente sobre o teatro, sobre a peça, sobre a forma como que você atua. Então eu estava um pouco nervosa, mas consegui lidar. Agora, a última pergunta que eu tenho pra fazer pra você é: como você achou que o público reagiu à peça? Você estava ali atuando, estava concentrado no seu papel, mas eu queria saber se você tem uma visão sobre o que o público achou da sua atuação e do resto do pessoal. Eu fiquei impressionada porque o pessoal estava bem atento. Eu acho que o público gostou bastante, porque principalmente o terceiro DS, né? Porque é uma coisa que o terceiro já trabalhou junto com o professor de espanhol. Então quando você lê, você apresenta um seminário, e quando você vê no teatro é completamente diferente a história. Eu achei que o pessoal gostou bastante, eles se divertiram, vi gente rindo, vi gente impressionada. Algumas pessoas me elogiaram, eu tô muito feliz por isso, eu acho que o pessoal gostou bastante da peça. Inclusive, mais um elogio pra você, porque eu adorei a peça. Bom, estamos aqui agora, aqui dentro do auditório onde aconteceu a peça de Mil Deus. Eu estou aqui com duas pessoas da plateia, pode vir aqui pra fora, por favor? Bom, eu e o repórter André, vamos um pouquinho aqui pro canto. Eu trouxe duas pessoas, pode vir, Camila. Duas pessoas que eu conversei um pouco da plateia, que conseguiu ver toda essa apresentação, que foi uma apresentação incrível, vocês sabem, vocês viram. E eu tô aqui porque eu tenho duas opiniões diferentes. Eu conheço meus colegas e tudo mais. Eu sei que eles são sérios, sei que agora eles se divertem e tudo mais. Ainda mais a Camila, que já viu muitas peças teatrais e trabalha com isso. Então, na verdade, apresenta assim, dessa forma. Eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acharam Primeiro, o que vocês acharam da apresentação? Bom, uma apresentação bem legal, bem dinâmica, né? Acho que a apresentação diferente do que a gente está acostumado, o pessoal bem participativo, né? Acho que foi bem legal, foi diferente, gostei. Eu achei que foi uma apresentação muito boa. Mesmo que foi uma peça de escola, foi realmente muito profissional e muito bom. O cenário estava incrível, o roteiro também, as atuações, foi tudo simplesmente incrível, não parece uma peça de escola. Agora perguntando pra você especificamente, na sua visão como atriz, como foi tudo isso pra você? Tipo, você se imaginou, se fosse você lá, por exemplo, sendo o Rei Afonso, você acha que conseguiria ser dessa forma também? Ou você acha que daria uma improvisada? Não conseguiria agir da mesma maneira? Você acha que esse for um nível muito absurdo? Cara, pra falar a verdade, eu fiquei com vontade de fazer uma peça. Eu fiquei com muita saudade de fazer uma peça com a sala e eu realmente quero muito agora. Porque foi muito legal. Eles de algum jeito conseguiram puxar nossa atenção, sabe? Eu não sei o que era. Se os atores eram muito carismáticos ou o que era. Ou o roteiro, simplesmente, que estava muito bom. Mas de algum jeito eles puxaram a nossa atenção toda. E, sinceramente, deu muita vontade de atuar, sabe? De fazer uma peça, realmente. Aproveitando que ela falou sobre puxar atenção, e pra você que acredita ser um pouco mais leigo nisso,
talvez você só vê a peça, não participa, eu queria ver como foi sua visão pra isso. Ela também, tipo, te integrou, tipo, eu quero fazer isso, eu quero ver um pouco disso, ou então eu quero ver mais, talvez aqui fora, talvez, sei lá, se possível uma Broadway. Sem dúvidas. Acho que foi uma peça que foi muito profissional, né? Acho que teve muito empenho de toda a sala, né? Todo mundo se dedicou muito, acho que foi uma peça diferente, né? Acho que com o empenho do pessoal, todo mundo se dedicando, nem lendo muito pouco, né? Tudo já roteirizado na mente, atuando ali mesmo, deixando mais natural, acho que foi bem legal. Então é isso, eu só queria fazer umas perguntinhas básicas pra vocês. Como plateia, vocês foram uma plateia incrível. Como o próprio Rei Afonso me disse, a plateia interagiu bem. Então por isso que eu teria que ter essa mini conversa com vocês. Muito obrigado pela atenção. Guilherme Santana, Camila Nefertiti, vocês foram incríveis, tá bom? E é aqui que ficamos, mais uma vez, de frente ao seu auditório, onde aconteceu essa bela peça de El Cantar de Meu Cid. Obrigado por tudo. Buenos dias, eu me chamo Pablo. Nessa manhã eu estou aqui no pós-peça, pós-apresentação, dessa vez com a Tamires, a intérprete da Ximena. Tudo bem, Tamires? Tudo bem. Perfeito. Sua apresentação foi belíssima, tá? A sua sala toda, o grupo todo conseguiu fazer uma ótima peça. A minha pergunta para você seria em relação às suas cenas de drama, suas cenas dramáticas. Eu vi que você se jogou no chão, você fez gesticulação. Então, como que é para você experienciar isso e saber que está apenas uma peça e que aquilo não é real? Qual é a semelhança e a diferença desses dois pontos que você atribuiu em relação à sua peça, à sua interpretação? Bom dia novamente. Bom dia. Eu achei muito interessante fazer essas cenas dramáticas, porque eu realmente gosto muito de cinema, eu realmente gosto muito de teatro em geral, então é muito bom sempre se expressar assim, e é muito bom também aproveitar essas cenas de desespero pra gente poder extravasar um pouco do nervosismo. Inclusive, teve uma cena que eu tive que chorar ali na frente, eu tive que tremer a voz, porque eu tava muito nervosa, mas não era atuação. Então, foi uma maneira muito boa de, deixar mais real a minha atuação. Perfeito, tá? Muito obrigado pela sua atenção e novamente parabéns pela peça. Obrigada. Nesse momento retornamos à nossa cabine principal e estaremos produzindo mais informações para a nossa peça. Boa tarde. Buenos dias, agora eu estou aqui com a nossa narradora, a segunda narradora, a Samira, correto? Samira, eu queria te perguntar como que é experienciar assim, narrar, porque você conhece toda a peça e você sabe que o seu papel é muito importante para o público entender a sua história, a sua apresentação. Então, você fica pressionada? Qual é o seu sentimento quando você está passando a informação da peça para o público? Bom dia. Bom dia. Então, eu amo ler. Pra mim, livros são um mundo completamente extenso que a gente pode abordar. Então, narrar uma história é a mesma coisa que ler um livro. Então, eu me sinto honrada de poder fazer parte desse processo, de poder interligar as cenas e dar tempo para as pessoas poderem se arrumar atrás da cortina, né? Então, eu tenho consciência de que é um papel muito importante, mas eu também sou muito falante. Então, pra mim é fácil interagir com o público e narrar pra eles entenderem a história mesmo, porque eles estão prestando atenção em mim, eles estão focando. Então, eu acho divertido essa parte. Perfeito, agora eu tenho que liberar a Samira aqui, que ela vai para uma foto ali especial do grupo. E obrigado, tá? Parabéns pela sua apresentação e bom dia. Buenos dias, para finalizar aqui a nossa entrevista, a nossa reportagem, eu estarei me comunicando com o público direto, que seria o Gabriel Veras. Ele assistiu a apresentação. E é o seguinte, Veras, eu gostaria de saber de você em relação aos narradores que ficaram aqui no meio do público, saíram daqui, falaram. O que você acha? Você acha que é interessante essa comunicação direta? Por exemplo, eu estou sentado do lado de um narrador e do nada ele levanta e começa a narrar. Isso é algo que você acha que influencia na peça, que deixa a peça mais direta com o público? Ou você acha que é algo desnecessário, que não precisaria? Sim, eu acho que parece que eles são parte do público e também surpreende muita gente quando eles saem de trás da gente pra continuar falando. E é legal que quando sai, outro vez já e surpreende quando ele tá no meio de gente. Você ficou surpreso, né? No mais é isso, tá? Eu agradeço toda a atenção até agora. Nesse momento eu estarei retornando para os telespectadores da peça. E eu queria fazer uma pergunta rápida para vocês sobre o que vocês acharam da peça, do figurino, de como eles interpretaram os personagens, etc. Primeiramente sobre o figurino, fora de realmente para um nível ETEC aqui do que se espera. Eles se esforçaram muito, principalmente nas roupas dos cavaleiros, isso é bem notável.
O cenário também ficou muito bom. Eles trocavam de cenários na parte onde o rei aparecia. As melhores roupas, pelo que eu vi, foram a do Cid, a do rei e a dos monges. Assim, na minha opinião, ficou muito bom. Eu tenho que confessar que teve partes da história que eu até arrepiei. E o figurino ficou maravilhoso, o cenário ficou incrível, todos atuaram muito bem, a história é maravilhosa, não tem nem palavras. Então, primeiramente, meu nome é Thiago e eu gostaria de falar que a peça ela foi boa. Parece que eles tiveram pouco tempo para fazer, mas mesmo com pouco tempo eles conseguiram entregar uma boa atuação, um bom figurino. Também eu gostaria de falar também das pessoas por trás do cenário, que fizeram bem, um bom trabalho. Também a atuação, já falei, né? Também a escolha do elenco também gostei muito. Então, eu gostei e é isso. E é isso. Me despeço novamente. E com isso, encerramos mais um De Frente com a ETEC. Agradeço a todos os telespectadores. Tenham uma boa noite. Vai você? Mi melhor guerreiro é certo? Se esse é certo, deve ser castigado. Que não exilem! Em honor da corona, devem ser preservados. 3, 2, 1, foi. Meu amor, o que será de nós outros agora? Não vai, por favor. Rodrigo. E a outra é... Papai, que orgulhosa dessa gente! Papa, vencerás como sempre, verdade? E a outra é... Contemos sua história, padre, para que todos se recuerdem tu honor, tu valentia e tu lealdade ao rei. Ato 3, cena 1. Con Valencia conquistada, muchas riquezas de la Queria mostrar que uma vez corporação